Torcedor Coxa Branca, iniciando por aqui mais um vídeo para vocês. É o terceiro vídeo da série sobre o elenco para o ano que vem. Quem ainda não viu, depois dá uma olhadinha no canal, já fizemos sobre o goleiro, sobre os laterais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a zaga do Coritiba em 2025 e o que esperamos do setor para 2026 na Série A. A zaga, sem dúvida, é o setor mais seguro da equipe ao longo da Série B e talvez o mais importante para esse acesso do Coxa na competição. Então vou passar aqui jogador por jogador, olhar o que cada um fez ao longo de toda a competição. Começando com o Maicon. Maicon, 37 anos, vai fazer 38 anos no ano que vem. Tem contrato se encerrando com o Coxa agora no fim de 2025. Jogador muito experiente. Nos próximos dias eu vou fazer um vídeo também sobre os melhores jogadores do Coxa na temporada. E o Maicon tá brigando ali em posições bem altas. Uma contratação ali que no começo do ano eu não coloquei muita esperança, mesmo sabendo que é um jogador com uma carreira muito sólida, principalmente por causa da idade, mas ele foi muito bem, muito seguro. Ele e o Jaci ali se completaram e formaram uma dupla de zaga praticamente perfeita nessa campanha do Coxa. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Maicon nessa Série B. Fez 30 jogos, 28 como titular. Ainda falta um jogo, então se não ocorrer nada fora do comum, ele vai ser titular novamente. 31 jogos em 38. Para quem está com 37 anos é um número muito bom para o Maicon. Ele fez um gol e deu uma assistência. Olhando aqui o mapa de calor do Maicon, isso já é nítido. Quando você assiste o jogo, ele joga sempre pelo lado direito da defesa. E um jogador muito seguro. A defesa do Coxa tinha característica que é muito difícil de entrar. Teve ali no começo da competição, logo que o Morisco volta de lesão, ele tem uma sequência de atuações muito boas, porque a zaga já estava bem, mas ainda não era o nível que a gente viu que ela poderia chegar. Depois, com o Jaci e o Maicon se entrosando, o Morisco parou de trabalhar tanto. Né? Isso é um grande mérito dessa dupla de zaga do Coxa. O Maicon, já adiantando, eu renovaria para ele para o ano que vem. Tem a questão salarial, não sei exatamente quanto ele ganha, mas os boatos que correm que é um salário muito alto no Vasco. Se for o que eu ouvi, não valeria a pena, mas se ele aceitar fazer uma composição ali num valor mais condizente que o Curitiba pode pagar, eu renovaria com ele, com um porém. Como eu já falei, ano que vem ele vai ter 38 anos, ele é de setembro, então vai fazer 38 anos mais para o fim do ano. E é uma idade que ali você está bem e de repente você vira uma chave ali, você já cai muito de produção. E a Série A é um outro padrão de disputa, né? O Curitiba vai ser muito mais atacado, com atacantes muito mais habilidosos, mais rápidos, vai ser muito mais pressionado. Então seria interessante você ter um Maicon no elenco, mas talvez ele não ser um titular tão absoluto como ele foi esse ano. A favor dele pesa o ótimo ano que ele fez agora em 2025 e também agora que a CBF anunciou já alguns meses atrás a mudança de calendário, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Né? Não vai dar muito tempo de trazer um jogador e já entrosar, já começar o ano com uma nova zaga. Então provavelmente vai ser muito útil ter o Maicon e o Jaci ele já com o entrosamento que eles têm começando a competição. Aí ao longo do ano, esperamos que tenhamos contratações, esses novos jogadores vão conquistando seu espaço, até porque um ano muito puxado, várias competições e é difícil um jogador nessa idade conseguir se manter numa Série A, que ele repita o mesmo desempenho e a mesma frequência de jogos que ele teve. Foi a primeira vez que o Maicon jogou a Série B na carreira, né? Vamos até dar uma olhadinha. Em 2024 ele jogou a Série A pelo Vasco. Olha, ele fez 30 jogos em 2024 pelo Vasco, 25 como titular.
ali jogando preferencialmente pelo lado direito também, 1 gol, 0 assistências. Mas vamos dar uma olhadinha aqui eu abri a classificação aqui da Série A de 2024, quando o Maicon estava no Vasco. O Vasco sofreu 56 gols naquela competição. Ficou em 10º lugar, uma boa colocação ali, que o Vasco nos últimos anos não tem tido muito boas campanhas. Então a colocação ficou boa, mas a defesa sofreu bastante. 56 gols, foi a 4ª pior defesa da Série A. Ficou à frente somente do Juventude, do Criciúma rebaixado e do Atlético Goianiense rebaixado. Então é um dado que preocupa. Isso conta contra o Maicon na última Série A que ele jogou, mas a classificação da equipe foi boa e ele jogou bastante, né? Então, como eu falei, eu renovaria com ele, dentro de algo aceitável em termos de valores. Acho que pode ser muito útil e, como eu falei ali, para o início da competição, ele e o Jaci já entrosados, pode ser muito importante por essa falta de tempo de você montar uma nova defesa. Tá? Então, esse é o Maicon Roque. Próximo, Jaci, melhor contratação do Coritiba na temporada. Ele é um jogador que já está rondando aqui o estado do Paraná há muito tempo, estava no Operário, já tinha jogado no Cascavel, jogava como volante na maioria do tempo, sempre demonstrou ser um bom jogador, mas eu confesso que não esperava que pudesse jogar no nível que ele jogou. Veio, já chegou numa nova posição e virou titular absoluto do Coritiba. Vamos dar uma olhadinha aqui na temporada do Jaci. Foram 31 jogos na Série B desse ano, 29 como titular. Ele fez um gol, que foi aquele gol importantíssimo contra o Vila Nova, e não deu nenhuma assistência, zagueiro não é a função dele. No mapa de calor, ele joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Teve esse jogo que eu já citei com o Vila Nova, ali ele adiantou um pouquinho, mas vamos fazer uma comparação no mapa de calor dele com o Maicon. O Jaci avança mais, ele aparece mais além. O Maicon avançou bastante aqui também, eu tinha olhado, me surpreendeu um pouquinho. Mas o Jaci mais pelo lado esquerdo. O Jaci desses 31 jogos, só vou confirmar aqui, porque ele chegou a fazer jogos pelo Operário. Ele fez 3 jogos pelo Operário na Série B. Então foram 28 pelo Coxa e 3 pelo Operário. Como eu falei, melhor contratação da temporada, encaixou com uma luva na equipe. É um jogador que nunca jogou Série A na vida, mas eu vejo características muito boas para ele disputar essa competição. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tem técnica, até por ele ter sido volante muito tempo da carreira. Ele tem uma boa saída de bola. Ele está com 28, faz 29 no ano que vem. É uma idade ótima, né? E é um jogador assim que, por mais que vá ser uma estreia na principal competição nacional, eu vejo ele como titular para o Curitiba no ano que vem. O Maicon, se no Maicon eu tenho a dúvida, a questão da idade, é um jogador que já é mais lento, até pela idade, talvez tenha um pouquinho de dificuldade. O Jaci eu vejo como titular, mesmo colocando esse aspecto que eu já falei da estreia na Série A. Então essa foi a nossa dupla de zaga titular, agora em 2025. Vamos à terceira opção da nossa zaga, que é o Thiago Kozer. Thiago Kozer chegou numa transferência, ele estava no Benfica, ele veio aqui mais para compor elenco, não jogava lá em Portugal. Aqui no Coxa ele fez 10 jogos, 5 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Até pelo mapa de calor você vê que teve alguns jogos que ele entrou como lateral, foi bem. Me surpreendi com o Thiago Kozer, mostrou muito potencial, mostrou crescimento e até pela idade, vamos confirmar a idade dele aqui, 21 anos, tem um potencial de crescimento muito grande, já tem essa experiência com a camisa do Coxa, não vai precisar se adaptar ao clube, contrato até o final de 2026. Eu vejo ele ali com potencial muito grande de evolução, de repente, acompanhando como que vai ser essa evolução dele, pode até ganhar a vaga de titular ao longo da temporada, tem bastante potencial, vejo um futuro muito bom para o Kozer. Depois do Kozer nós temos, eu coloquei os 5 zagueiros que constam no site do clube, né? Rodrigo Moledo,
Na Série B fez um jogo bem recente contra o CRB. Todo mundo foi pego de surpresa quando o Mozart optou por ele naquela partida. Não tinha jogado nenhuma vez na competição, passou muito tempo machucado, mas é um jogador muito experiente, né? Eu fiquei preocupado ali se ele ia sentir o ritmo de jogo. O Coxa não foi bem naquele dia, mas o Moledo não comprometeu. Ele é um ano mais velho que o Maicon, já está com 38 anos. Ano que vem 39, contrato se encerrando agora. Eu não vejo possibilidade da diretoria renovar com ele. É, só deixa eu confirmar se no Paranaense ele chegou a jogar também. Foram 5 partidas no Paranaense, 4 como titular. Mas isso lá no. A última foi em fevereiro. Então ele jogou ali em fevereiro, a última contra o Paraná. E foi voltar agora só contra o CRB, que foi agora em outubro. Então muito tempo sem jogar do Moledo. Quando jogou ali nesse jogo com o CRB, como eu falei, não comprometeu, mas é um jogador que, que não, acho que não vai ser considerado uma renovação. E por último, Guilherme Aquino. O Aquino, nessa temporada, vamos lá, jogador da base do Coritiba, jogou bastante. 10 jogos, 10 jogos no total na Série B, 9 como titular. Ele jogou bastante ali no início da competição. Né? Vamos até olhar a sequência do Aquino. Abrir ali e começar. Ele começou como titular contra o Vila, contra a Chape, Novo Horizontino, Remo, Operário, Ferroviária, Goiás e América. Aí perdeu a posição. Ali o Maicon, o Jaci chegou, o Maicon também como foi começando a recuperar ritmo, que ele se lesionou, né? E o Aquino perdeu espaço e foi voltar justamente no jogo que o Maicon estava suspenso contra o Paysandu. Foi aquele desastre, né? Um jogo completamente atípico. O Aquino não foi bem naquele jogo, foi um dos piores em campo. Mas tem que levar em consideração que ele tem 21 anos, parece ter potencial. Ainda não sei quais são as pretensões do clube com ele, mas ou aposta nele para compor elenco, ali será a quarta, quinta opção, e se mostrar um bom desempenho vai subindo na hierarquia, ou acha um clube para ele jogar na Série B, pegar mais experiência, mais rodagem, tá? Mas é um jogador com potencial. Então, esses 5 zagueiros que eu falei, que compõem o elenco do Coritiba, tem a possibilidade do Bruno Melo ali numa situação de emergência ser puxado também, mas estão levando em conta esses 5, o Moledo não vai ficar, sobram, que eu manteria Maicon, Jaci e Kozer, com o Aquino talvez podendo compor esse elenco, mas eu preferiria que ele fosse emprestado para ganhar experiência. A gente ficaria com 3 zagueiros no elenco, mais Bruno Melo para uma emergência. Seria bom ali 2 zagueiros serem contratados, zagueiros de bom nível, para chegar e ganhar pelo menos um deles ser titular ali ao lado do Jaci. Mas de repente o outro pode vir também, daí disputa a posição e quem ganhar que jogue. Mas é uma posição, por mais que tenha sido o nosso melhor setor na Série B, precisa contratar ali pelo menos 2 nomes assim que cheguem num nível bom, nível de Série A, para disputar a posição com os que a gente já tem. O meu palpite é que a gente vai começar a Série A do ano que vem com Maicon e Jaci como titulares. Aí ao longo do ano os jogadores que chegarem, e a gente espere que cheguem, que esses jogadores lutem por posição, mas mesmo, como eu falei, mesmo sendo o setor mais confiável que a gente teve nesse ano, precisa contratar. Tá bom, gente? Fechando mais esse vídeo, amanhã o vídeo dos meio-campistas, depois a gente fecha com o trágico vídeo sobre os atacantes do Coritiba em 2025. Tá bom? Valeu, até a próxima.